essa live também vai ficar gravada lá no nosso canal no YouTube, né? E lá tem todas as lives, tá? Que a gente já fez. Vixe, Maria do Arnaldo deve ter umas 3. Tem bastante coisa lá, bem legal. Bom, pessoal, vamos começar? Vou colocar em mudo aqui. Bom, eu sou o Arnaldo Lafuente Júnior, eu sou consultor multidisciplinar da Bem-Estar Consultoria e o objetivo dessa live é passar para o nosso grupo, Amigos Ajudam Amigos, algumas dicas para os Dias dos Namorados, né? Para que não aconteça o que aconteceu no Dia das Mães, não aconteça no Dia dos Namorados. Então, como se preparar para o Dia dos Namorados? Bom, existe uma coisa muito básica, quase que é o básico do básico. Você, antes de pegar algum pedido ou vários pedidos, você precisa conhecer sua capacidade máxima de produção. Esse foi um dos grandes erros que aconteceram no Dia das Mães. As pessoas pegaram pedidos além da sua capacidade. Então, se você não conhece sua operação, é o momento de você começar a planilhar, colocar isso no papel para poder minimizar os riscos e não acontecer de novo o que aconteceu no Dia das Mães. Esse é o básico do básico. Você tem que saber o que acontece dentro do seu restaurante e qual é a sua capacidade máxima de produção, né? Até para você poder se programar. Isso aqui é um outro erro, pessoal. Aconteceu muito no Dia das Mães. Olha o Nenê aí, Nenê. Boa noite, meu querido. Aconteceu muito no Dia das Mães. As pessoas quererem vender mais do que a sua capacidade suporta. É uma tentação muito grande, né? Mas eu vou tocar nesse assunto um pouquinho mais lá para frente. Tem uma frase que eu acho perfeita, é de um autor desconhecido, mas eu gosto muito dessa frase. Então, não cai na tentação de querer vender mais que sua capacidade. Um cliente insatisfeito, existe uma pesquisa do Instituto Gallup, que é um instituto que o McDonald's se usa muito, que um cliente satisfeito, ele faz uma propaganda boca a boca para mais um cliente. Então, um cliente satisfeito, você ganha um cliente. Um cliente insatisfeito, ele faz uma propaganda negativa do seu negócio para 8 clientes. É uma desproporção muito grande. Então tem que tomar muito cuidado nesse processo, porque o resultado é complicadíssimo. Vocês viram de novo o que aconteceu no Dia das Mães, né? O Dia dos Namorados, ele não é um dia tão movimentado. A gente conversou aqui um pouquinho antes de começar a live, tem alguns segmentos realmente que favorecem esse dia. Por exemplo, motel é um dia espetacular. Bares e restaurantes também. No entanto, é a primeira vez que o setor vai trabalhar um Dia dos Namorados sem a opção do salão, como aconteceu com o Dia das Mães. Nós não tivemos salão, só tinha a opção do delivery. Ou seja, delivery, drive-thru e o takeaway, que é a viagem. Então, era de se esperar que realmente o movimento ia ser completamente atípico e o maior movimento de Dia das Mães que já existiu, e eu acredito que, se nunca mais tiver a pandemia, vai ser um recorde absoluto aí para sempre. Então, existe um ditado que diz o seguinte: é melhor a gente prevenir do que remediar. Então, o Dia dos Namorados, não pensem que vai ser um dia fraco. Programe-se para trabalhar bem, porque o próprio ditado já disse: é melhor prevenir do que a gente depois ter que ir lá na internet e pedir desculpa, né? E tem cliente que você não recupera, infelizmente. Então, para não cair no mesmo erro do Dia das Mães, vamos trabalhar com a hipótese que Dia dos Namorados vai ser excelente. Então, prepare-se para um dia muito bom de trabalho. Uma dica muito importante, aqui eu vou me ater um pouquinho mais a esse slide. Adiante algumas etapas do processo. Então, por exemplo, pizzaria. Quando aquele menino André, lá da pizzaria Malagueta, foi assaltado, teve toda aquela repercussão, nós fizemos uma campanha para ajudá-lo e a coisa explodiu. Teve pedidos que não acabavam mais. Eu tomei a liberdade de ligar para ele no dia anterior. Eu falei: ô André, vou te dar uma dica, talvez a seja mais importante. Amanhã você não vai abrir os discos de pizza na hora. Você vai, talvez até hoje, um dia antes, ou chegue de manhã lá, peça para um pizzaiolo ir, e você vai abrir os discos e pré-assá-los.
você vai deixar o disco pré-assado, não no ponto final do cozimento dele, né? O meio assado você vai deixar esse disco. Aí você vai deixar esse disco meio pré-assado. Por quê? Porque no dia o movimento vai ser tão grande que você não vai ter tempo de abrir o disco. Você vai se atrapalhar todo. E isso daqui é uma dica que eu dou, por exemplo, que a gente faz quando vai fazer evento de pizza. 300 pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas. Como é que você vai querer abrir o disco na hora? Não tem jeito. Eu não vou citar o nome aqui, mas tem várias pizzarias que vocês passam em que a parte lateral onde assa a pizza, a cozinha, na verdade, ali a área do pizzaiolo, é aberta, é de vidro, e você vai ver que tem lá uma arara cheia de disco pré-assado. Pizzarias bem famosas. Isso não compromete em nada a qualidade da pizza, mas é uma dica importantíssima. Nesse dia, então, uma das dicas que eu dou para quem tem pizzaria, asse o máximo de pré-disco que você puder, porque isso vai adiantar muito lá o processo. E ainda vou falar mais. Se você puder, ainda deixa a pizza montada. Que nem mussarela. Já deixa ela pré-assada com a mussarela já distribuída, o tomate. Pediu, enfia lá, você vai servir uma pizza em 3 minutos. Isso vai adiantar bastante. Bom, a praça, quando a gente fala praça de ingredientes, quem é do ramo aqui sabe, é você separar lá o pré-preparo de todos os ingredientes que você vai precisar, tanto numa pizzaria como também no restaurante. Então já deixa... Eu ponho aqui embaixo o exemplo do restaurante Almeida, porque eu acompanhei de perto, é meu cliente, e no Dia das Mães ele passou incólume. Ele não teve problema nenhum, mas a gente criou uma operação de guerra. A gente, inclusive, o que ele fez? Ele pegou uma estufa de salgado que ele tinha, que ainda está funcionando, mas que ele não usa mais, desceu essa estufa de salgado, colocou lá na copa e encheu essa estufa de salgado com já a porção de arroz pronta embalada, porção de arroz branco, arroz à grega, farofa. Ele já deixou tudo adiantado. Então, quando pediu um prato que ia esse acompanhamento, o garçom nem perguntava. Arroz é... O garçom mesmo ia lá, na estufa, pegava e já despachava o prato. Isso adiantou demais a cozinha. E fez com que ele ganhasse alguns minutos preciosos dentro do processo lá na cozinha. Até um erro comum, eu já vi isso acontecer em pizzaria. O cara embalar, fechar a caixa da pizza na hora. Isso é inconcebível, gente. Então, até porque isso não... Você embalar a caixa, tanto de pizza como de... No caso, por exemplo, você pega lá um prato que é mais pesado, no à la carte, ele vai na marmita de alumínio, mas vai numa caixa de papelão para dar suporte, que senão o alumínio só não suporta. Gente, deixa. Se você está acostumado a fechar 100 caixas, fecha 300 nesse dia. Até porque se não usar, fica para o dia seguinte. Mas não deixe de adiantar o máximo possível de embalagens. Eu coloco aqui o parmegiana, porque no caso de restaurante à la carte, é um dos processos que eu sempre fiz nos meus restaurantes, principalmente no almoço, em que o horário de serviço é muito curto, as pessoas têm um tempo muito limitado para comer, eu já deixo a parmegiana, tanto carne como frango, já frito e empanado e frito. Ele não vai ter que ir para o forno com molho e mussarela para derreter a mussarela. Não importa que a carne esteja fria. Na hora que você colocar um molho, a mussarela, e levar no forno lá 5, 6, 7 minutos, que é o tempo que vai demorar para derreter o queijo, você já regenerou a carne. Mas adianta demais esse processo. Isso aqui acaba criando... Olha o Cezinha aí, bom dia. Fala, César. Boa noite. Isso aqui acaba adiantando bastante o processo. Porque imagina quanto tempo demora para você pegar, cortar o bife, bater, temperar, passar na farinha de trigo, passar no ovo, passar na farinha de rosca, fritar. É um prato que demora 20 minutos. Se você já adiantou 10 minutos no processo, é muito rápido, gente. Então, é uma dica importante. Tudo que vocês conseguirem enxergar, que vocês possam adiantar dentro do processo do prato que vocês vão servir, ou do prato que vocês vão mais servir, que tem mais saída de venda, tente adiantar algum tipo de processo. Por exemplo, as guarnições. É o que eu falei, se você tiver uma estufa, tente adiantar o máximo que vocês puderem de guarnição, porque isso acaba impactando muito no resultado final. Nós estamos falando aí de 220, 230, 500 pedidos num espaço de tempo muito curto.
4, 5 horas de trabalho, 100 pedidos por hora, isso acaba representando bastante. Às vezes é meia hora no tempo final de entrega. Então, voltando aqui a falar do caso do Almeida, ele criou uma operação de guerra. Ele chamou todos os funcionários que estavam ou suspenso ou de férias, chamou todo mundo, não economizou. E conseguiu criar um processo que o tempo de demora de entrega dele era 1 hora, o tempo de espera do prato. 1 hora é um excelente. Para um dia das mães, o prato que mais demorou foi 1h30. E ainda foi uma cortesia esse que demorou 1h30. Então, sabe aquele ditado? Voltando lá, é preferível a gente pecar pelo excesso do que pecar por não fazer o que é o correto, né? Bom, isso aqui também é uma outra coisa muito básica, mas eu canso de me deparar com clientes que não têm o checklist. Então, para que você realmente não seja surpreendido, né, e aconteça no dia, quem aqui já não chegou num dia de grande movimento e chegou o cozinheiro e falou: ô, seu Arnaldo, acabou o gás. Falei, como é que é? Acabou o gás? Você tá maluco, cara? Como que acabou o gás? Ah, a gente não reparou lá e o gás acabou. Imagina no dia das mães ou no dia dos namorados, você tá lá todo, né, todo atrapalhado, com várias tarefas e afazeres, e você tem que sair correndo para ir comprar gás. Então, o que eu recomendo aqui, a dica que eu dou? Faça uma lista no dia anterior, verifique tudo. Se todos os equipamentos estão funcionando direitinho, se não falta nada, se todas as mercadorias estão em estoque, se os colaboradores, todo mundo sabe o que tem que fazer no dia, se você criou tarefa para todo mundo, planilhe isso, põe no papel, entregue para ele um papelzinho. Ó, você vai ficar encarregado das embalagens, mas põe isso no papel. Cobre dele, faça ele estudar em casa, treine. Isso vai minimizar, com certeza, qualquer tipo de problema inesperado que possa vir a acontecer no dia. E é um dia de extrema importância, porque a gente sabe o que acontece quando um pedido é devolvido, quando um pedido acontece sair errado e o motoboy volta, você tem que refazer o pedido e entregar de novo. Isso acaba virando uma bola de neve, cara. É uma loucura. Todo mundo acaba entrando num estado de nervo e o nervosismo parece que contamina, né? Ele passa para a equipe toda. Então, o checklist é uma coisa muito básica. É você realmente planilhar, deixa eu ver aqui se tem embalagem suficiente, se não falta nenhuma mercadoria, se todo mundo está sabendo o que tem que fazer. Faça isso que você vai ver que isso aqui vocês podem, inclusive, adotar para o seu dia a dia. Não precisa ser nos dias de movimento. Isso daqui é um procedimento operacional que pode ser adotado no transcorrer de todos os dias. Gente, treine seus colaboradores. Não tem coisa pior do que você trabalhar com mão de obra não qualificada. E quando a gente fala treinar, aqui no caso, estou me referindo ao Dia dos Namorados. Então, não vai colocar aquele funcionário que não está acostumado a fechar uma embalagem, justamente nesse dia, você chega lá e põe o cara. A embalagem sai amassada, sai faltando, às vezes, por exemplo, quem pede massa, sempre vai um sachêzinho ali de queijo, o cara não está acostumado, não manda. Imagina um motoboy voltar no restaurante, ter que pegar um sachê de queijo e voltar lá no cliente. Imagina só o transtorno. Então, crie essas tarefas. Olha, você vai ficar encarregado das embalagens. Põe ele lá, treina. É assim que faz, assim. Ele nunca fez? Põe ele 1 semana lá. Põe lá 2, 3 dias, fazendo para ajudar, porque tem alguém que vai fazer que já está acostumado. Mas talvez uma pessoa só não seja suficiente. Então, se você vai colocar alguém para ajudar essa pessoa que está fazendo as embalagens, é normal que essa pessoa que vai ajudar também consiga fazer as embalagens. Porque se a pessoa tem que ficar parando para ficar ensinando, não é assim que embala. Peraí, vou te ensinar como é que faz. Mas o cara acaba tendo retrabalho, 2 trabalhos, de fazer o dele e fazer de quem está ajudando. Então, é um treinamento muito simples. É só para a pessoa chegar e falar assim, vem cá, vou te ensinar, você nunca fez? E às vezes é um garçom, cara. O que acontece com os garçons? Estão tudo em casa, não está tendo salão. Eles não estão trabalhando. Então, faça com que eles se envolvam no operacional.
nesses dias principalmente. Você vai precisar de mão de obra. Você vai chamar alguém estranho? Vai chamar um extra que você não conhece? Então, por que você já não chama alguém que faz parte da sua equipe, que vai se sentir prestigiado, que você vai poder pagar alguma coisa para ele, um extra, e é um cara que defende a sua marca, defende a sua empresa, afinal de contas ele é funcionário. Ah, mas eu nunca fiz isso, nunca fiz embalagem. Legal, vamos evoluir, vai aprender a fazer. A mesma coisa que um Copa, que nunca foi para o salão servir. Quantas vezes, às vezes, o garçom está precisando, o Copa vai lá e ajuda a servir as bebidas. Então, treine seus colaboradores para que nesse dia especial, de novo, estamos falando do Dia dos Namorados, mas pode ser Dia dos Pais, Dia das Mães, qualquer evento que você saiba que vai trabalhar muito. Treine para que eles consigam fazer a coisa funcionar da melhor maneira possível. E esse treinamento é você mesmo que pode dar. Ou uma pessoa que é encarregada da função, que possa lá durante 2, 3, 4 dias, uma semana, ir orientando aos pouquinhos esse colaborador que nunca fez aquela função. Vocês vão ver como isso daqui acaba minimizando bastante os erros. Não economize mão de obra, gente. Eu não posso falar os nomes aqui, mas um dos problemas que aconteceram no Dia das Mães, como logo de vários estabelecimentos colocaram o garçom de férias, colocaram contratos de suspensão, alguns foram mandados embora porque caiu demais o movimento. No Dia das Mães, eles falaram, não, a gente não sabe se vai ser tão forte, não, a gente vai dar conta do recado, e acabaram economizando na mão de obra. Bom, não precisa nem dizer o que aconteceu, né? Todo mundo aqui do ramo sabe exatamente qual foi as consequências, ao ponto de mais de uma dúzia de restaurantes terem que ir na internet pedir desculpas, se explicarem, enfim. E pode ter certeza, gente, que vários deles foram por falta de mão de obra. A equipe não estava completa. E isso acabou gerando... Imagina se você triplica o seu movimento, você não está com a sua equipe completa. O que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? Era previsível que isso fosse acontecer, né? Então, para que não aconteça no Dia das Mães, não é 1, 2, 3 pagas, né? Que é o termo que a gente usa para um dia trabalhado de um funcionário, que vai fazer a diferença. Às vezes, 1, 2, 3 clientes reclamando, mas é um prejuízo muito maior do que você investir lá 200, 300 reais em 2, 3 pagas. Então, de novo, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta, né? Olha, isso aqui é uma dica, aconteceu de novo, e eu vou falar de novo o Almeida. Fique atento aos aplicativos de entrega. No Dia das Mães, teve um restaurante que na hora que abriu o iFood, tinha 120 pedidos na agenda. Agora eu te pergunto, como é que você consegue atender 120 pedidos já na abertura? O que você acha que vai acontecer? Não tenha dúvida, aconteceu de 3 horas, 4 horas de espera. Teve restaurante que chegou a 5 horas e meia de espera. E teve restaurante que não entregou. A pessoa comprou e a pessoa não entregou. E nem ao menos conseguiu explicar. Só conseguiu explicar no dia seguinte. Por quê? Porque não conseguia ter acesso, porque o telefone não parava, ficaram incomunicáveis. Então, gente, imagina o que isso causa para a imagem do estabelecimento. É incalculável, não dá para calcular, mensurar o que isso representa negativamente. Então, a dica que eu dou aqui é o seguinte. Quando for lá umas 9 horas da manhã, entra no iFood. Entra lá, eu estou falando do iFood, mas pode ser um aplicativo direto, pode ser seu próprio aplicativo, ou seja, um aplicativo que vocês usarem. Entrem lá e façam o seguinte. Se vocês verem, vou dar um exemplo do Marcelo aqui de novo, do Almeida. O Marcelo, ele entrou lá 10 e pouco, tinham 4 pedidos na agenda já. Sabe o que ele fez? Pum, pausou a agenda. Não tem mais agenda. Acabou. O que fez. Ele só liberou às 11h30 da manhã. Então, esse período que ficou das 10 até as 11h30, sabe o que ele conseguiu atender? Todas as reservas que já estavam feitas. 40 pratos na reserva tinham. Ele vendeu 220 pratos nesse dia. Se ele abre o iFood e já tem 40, 50 pratos, como é que ele vai atender a reserva e mais a agenda? Não tinha como. A capacidade dele de produção é de 50, 60 pratos por hora. Ele vendeu 220 o dia inteiro. Então, para você ver como ele foi bem cauteloso. Por isso que ele não perdeu o cliente. Ele perdeu o pedido, mas não perdeu o cliente. Tem um slide mais para frente que eu falo isso.
Então a dica que eu dou é que não deixa para olhar o agendamento na hora que vai abrir o iFood, porque você pode se surpreender, infelizmente, negativamente. Então é aquilo, não queira vender mais do que sua produção operacional permita, porque você não vai ganhar, você vai acabar perdendo, infelizmente. Uma outra dica importante, desculpa, gente, aconteceu aqui. Eu sempre recomendo, nesses dias de grande movimento, a gente tentar reduzir o cardápio. O que isso impacta na operação? Muito tempo. A operação se torna mais ágil, mais rápida. Como aconteceu no Dia das Mães. Teve gente que só fez um cardápio promocional, não tinha outra opção, era aquilo e aquilo. Porque a gente sabe que o movimento vai ser extraordinário. Então, você querer trabalhar com o seu cardápio normal é uma temeridade. Então, se você tiver condições de reduzir o seu cardápio, faça. Você vai ver que isso vai impactar nas vendas. Porque você vai conseguir vender mais com qualidade. Ah, mas tem gente que gosta. Gente, é um dia típico. Dia dos Namorados não é um dia normal. Dia das Mães não é um dia normal. Dia dos Pais não é um dia normal. Natal, Ano Novo não são dias normais. São dias atípicos. São dias que a gente sabe que vai trabalhar muito. Então, querer tratar esses dias como um dia normal, vender o cardápio inteiro, montar aquela praça enorme, dar um leque extraordinário de opções, não é negócio, não agrega valor. Sabe o que agrega valor? Eu falar para a pessoa que ela vai receber o prato em 1h30 e ela recebeu o prato em 1h30. Ela vai ficar contentíssima, vai ter uma experiência, um evento aquele dia e ela não vai ligar. Ah, eu não pude pedir a pizza de 15 queijos, eu tive que pedir a de mussarela. Por quê? Porque não tinha condições de fazer aquela pizza naquele dia, o cardápio foi reduzido. Isso acaba otimizando demais a operação, vocês acabam diminuindo o desperdício e acaba facilitando demais a cozinha, que é o principal nesse dia, né? É o principal setor que vai mais trabalhar, com certeza, vai ser a cozinha. Então, se vocês puderem criar um cardápio especial para o Dia dos Namorados, criem. E tentem reduzir o cardápio ao máximo possível. Isso vai trazer um benefício muito grande. Olha o que eu falei lá. Perca um pedido, mas não perca um cliente. É muito melhor vocês deixarem de atender uma pessoa e deixar de atender a pessoa do que atendê-la muito mal e essa pessoa ficar extremamente insatisfeita. Então, uma prática muito normal, mas muito normal em restaurante, por exemplo, à la carte, isso acontece também em pizzaria. Quantas vezes vocês ligam lá, está ocupado. Não é porque eu tenho pedido atrás de pedido. É porque a régua de pedidos lá na cozinha está saturada. Então, o caixa, que às vezes pega o pedido, ou o dono que pega o pedido lá no caixa, ele tem um entendimento de como é que tá os pedidos. Puta, está saturado, não dá para eu pegar mais um pedido a mais. Ele tira o telefone do gancho. Como você desabilita lá o iFood, como você desabilita lá o seu aplicativo. Você pausa lá o seu aplicativo. É muito melhor você não atender esse cliente do que atender ele muito mal e perdê-lo. Então, é uma frase que eu gosto muito. É preferível perder o pedido do que perder o cliente. E tem muita gente que não aceita isso. Ah, não, eu não posso deixar de atendê-lo. Gente, esse é o problema bom. O problema bom é quando você tem uma fila enorme na sua porta e as pessoas querem entrar e está com 2, 3 horas de espera. Esse é o problema bom. Sabe qual é o problema ruim? É a casa vazia, sem cliente. Esse é um problema ruim. Então, tem pessoas que têm uma certa resistência, comerciantes, a não travar o telefone. E aí depois arcam com a consequência, e a consequência, às vezes, é você perder esse cliente. Esse cliente ficar insatisfeito. Então, isso aqui é uma dica muito importante. Vale a pena vocês atentarem bastante para esse detalhe. E olha, por fim, gente, o motoboy, talvez em épocas de pandemia, a gente sempre tratou o motoboy como um funcionário, talvez fosse junto com a faxineira, o funcionário menos prestigiado de qualquer estabelecimento era o motoboy, né? E hoje eles são peça fundamental da operação. Por quê? Porque sem eles a gente não podia nem estar trabalhando com o delivery, né? Então eu já fiz uma live aqui falando como encantar os seus clientes e me chamou muita atenção. Foi um motoboy que foi uma pizzaria que eu pedi e o rapaz chegou todo uniformizado, impecável. Ele parecia alguém da cozinha. Eu falei, pô, se um motoboy está vestido dessa forma, imagina o funcionário que a gente não enxerga lá dentro, né?
o cozinheiro, que é uma obrigação. Eu falei, deve ser um pai de santo branco, né? Então deve estar impecável, um médico lá na cozinha. Isso me chamou muita atenção positivamente. Então, nesse Dia dos Namorados, uma coisa que vocês têm que atentar bastante, e eu sei que alguns estabelecimentos, já falei isso num slide anterior, e alguns estabelecimentos fizeram isso. Para não contar com um motoboy inexperiente ou que não conhece a casa, colocaram pessoas por exemplo, garçons. O Baba Américo fez isso. Eu tenho certeza que o Baba Américo fez. Porque eu presenciei um dos garçons de moto fazendo entrega. Então, fortaleça a sua equipe de entrega, porque no final das contas, eles são a ponta do serviço. Se você pegar um motoboy inexperiente, pode ter certeza que você vai ter dor de cabeça. Então, trabalhe é aquilo. Coloque uma capacidade condizente com o que vocês vão ter de pedido. Vocês fizeram todo um trabalho, um esforço para tornar a operação eficiente, e aí chega na hora do motoboy, você coloca o mesmo número de motoboys? Não, gente, dobre, triplique, coloque a quantidade de motoboy que vocês achem que vai ser compatível com o evento. Isso aqui é extremamente importante, porque senão vocês vão comprometer todo o serviço, todo o esforço que vocês fizeram lá atrás. Então é isso, gente. É uma live bem rápida. Talvez eu tenha deixado passar algum item aqui. Aqui estão meus dados para contato. E agora eu deixo aberto aí para perguntas. Quem quiser tirar alguma dúvida, eu fico à disposição aí, tá bom? Fala, Cezinha, quer tirar alguma dúvida? Tá sem som, habilita o som. Não, né? Tudo certo. Aprendendo sempre. Entrou o som? Então, o Dia dos Namorados, a gente tá com som, tá tudo aberto o som. O Dia dos Namorados é um dia que a gente despreza um pouco, né? A gente acha que as pessoas vão ficar em casa, vão pedir, mas, óbvio, na situação de salão aberto, né? Mas é uma novidade para todos, né? Vai ser o primeiro Dia dos Namorados também sem salão. Então, eu tenho certeza, convicção, na verdade, que a demanda vai ser enorme. Não tenha dúvida que vai ter muito movimento. Então, por isso eu recomendo que quem teve experiências negativas no Dia das Mães tem que pegar aquilo como um exemplo, né? Uma experiência evolutiva, fazer uma autoanálise, uma autocrítica para não deixar acontecer de novo, né? Então, esse é o principal objetivo dessa live. E o Arnaldo? Fala, Luiz. Eu estava anotando aqui e acabei de perder. Vamos lá. Só para eu fazer um resumão. Até para passar lá no grupo também. Então, vamos lá. O número 1, saiba o limite. Saiba o limite. Se não souber o limite, ferrou, vai atender o mais que pode. 2, checklist. Não, 2 não cai na tentação. Não cai na tentação de atender mais pedidos do que aguenta? Isso. Então, o 3 que... Vamos aqui, ó. Uhum. Prepare-se, né? Previna-se. Terceiro item. Beleza. Nossa, então eu perdi bastante coisa. Quarto item, adiante algumas etapas do processo. Adiante-se, né? Tente otimizar o que você consegue. Nem todos os processos são iguais, né? Então, não existe uma regra básica, mas eu citei alguns exemplos aqui. Por exemplo, a batata frita não dá para deixar adiantado, mas dá para deixar, assim, pré-frita. Ou seja, dá para você pegar a batata frita. Se você não trabalhar com aquela batata frita pré-cozida congelada, você trabalha em natura. Tem muito restaurante à la carte que trabalha com a batata portuguesa in natura e a batata francesa in natura. Qual é a dica que eu dou? Pré-cozinha, deixa ela já pré-cozida, já fatiada. Dá uma pré-fritura nela. Então, sabe o que vai acontecer? Vai demorar 2 minutos para cozinhar, para fritar ela, depois chegar no ponto. Ela já é pré-frita, pré-cozida e pré-frita. Então, dá sim para adiantar a batata frita.
Você não precisa ficar lá, deixar 10 minutos fritando. Ou a parmegiana, é um caso clássico. Você entendeu? Tem bastante coisa que você pode deixar adiantado. Por exemplo, no caso do César, que é uma hamburgueria. O que ele pode deixar adiantado? Pô, já deixa o... Sabe que vai vender muito x-salada? Ele já pega o alface, já deixa o alface montado, as rodelas de tomate em cima do alface já temperada. O cara pediu x-salada, sabe que vai vender. Ele não precisa pegar e pegar a folha, colocar. Já deixa montado. O ajudante do chapeiro, quem monta geralmente o lanche, é o ajudante. O chapeiro faz o lanche, esquenta o pão, põe lá e ele acaba montando. Ele tem a praça do lado. Então dá para deixar já o alface e o tomate montado. Ele vai ganhar o quê? 20 segundos? Mas imagina isso em 200 pedidos. 200, 300 lanches. Isso que vai acabar impactando o negócio. Bom, outro item é o checklist. O checklist. Nossa, o checklist obrigatório, né? Mas isso daqui, viu, Luiz, é para você fazer no dia anterior, não é para fazer no dia não, é para fazer 1, 2 dias antes. Com certeza. É para você ver se tudo está funcionando. Nossa, Como eu dei o exemplo lá do gás. Não, já aconteceu comigo, gente. Não... Ó, ia Luiz. iniciar, o forno não estava funcionando. O fogão. Luiz, aconteceu comigo no meu bar, no sábado, que é o dia que eu mais trabalhava, tipo 6 horas da tarde, o ajudante de cozinha chegar para mim, seu Arnaldo, acabou o gás. Eu falei, você tá brincando comigo. E lá não era aquele P45 não, era Ultra System, aquele grandão. Não tem jeito, tem que vir um caminhão. Eu tive que achar uma empresa que me emprestasse o bujão de gás. Por quê? Porque o cara do caminhão não podia vir para abastecer, estava fechado. Então eu tive que correr atrás. Um amigo meu me socorreu, me emprestou uma bitola para poder trocar a entrada do gás. E tive que uma empresa se predispor e falou, eu te empresto o bujão, o P45. Aí ele me trouxe um P45, que ele põe no caminhãozinho e me trouxe. E eu consegui trabalhar. Mas você imagina. Sabe por quê? Porque eu confiei no meu colaborador. E ele, normal, ou seja, é a lei de Murphy. No dia de movimento tinha que acontecer hoje, né? Aí você fala, tinha que acontecer no sábado. Por que não acontece na terça-feira? Não, aconteceu no sábado. Você está lotado de coisa. Aí eu falo dos treinamentos, que é uma etapa bem importante para você, nesse dia. Adianta você colocar uma pessoa que nunca fez aquela função, em vez de ele ajudar o rapaz lá, vai acabar atrapalhando, né? Ele vai ter que fazer resserviço. Puta, peraí, daqui, ó, tá errado. Aí eu tenho que desfazer para fazer de novo. E acontece, porque as pessoas acham que as pessoas são obrigadas a saberem. Você tem que treinar, você tem que orientar, né? Você faz de tudo, contrata uma agência de publicidade, contrata um consultor, contrata o sistema, você contrata tudo e falha na mão de obra. Você quer economizar no essencial. E aí espera que tudo funcione perfeito, economizando na mão de obra. Não tem como, não dá para fazer milagre, né? Quem tá com som aí, gente? Quem tá com o som aberto aí? Arnaldo, você como host, você pode colocar no mudo. Deixa eu desativar. Aí, pronto. Beleza. Então não economiza na mão de obra, principalmente nesse dia, né? Que, cara, não tem essa de... Se tem disponível... Veja bem, gente, isso daqui são dicas para o dia dos namorados, né? Mas isso aqui também se aplica para qualquer dia que você saiba que vai ter movimento excepcional. Então isso aqui se aplica Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, feriado. Você sabe que vai trabalhar temporada. Isso aqui se aplica a várias situações. A um evento, você pegou lá vários eventos, está com a casa abarrotada, sabe que vai trabalhar muito bem, a casa já está lotada. Bom, quem não me conhece, eu tive 2 baladas, eu tive o Optal e o Biquíni Barista. Então, a gente já sabia por antecedência que a casa ia bombar, porque já tinha na lista VIP 200, 300 pessoas. A gente sabia que ia lotar, que ia ter fila. Então, eu ia me programar para um dia fraco? Não, me programava já
para bombar mesmo. E graças a Deus a gente nunca teve problema. Essa dica aqui é importante, porque isso aqui aconteceu muito no Dia das Mães, né? Aí as pessoas culparam o aplicativo. Ah, teve um problema com o iFood. Por que não teve problema com as outras, né? Então, de novo, é melhor prevenir do que remediar, né? Então, é um detalhe muito simples. Entra lá e vê a quantidade de pré-agendamento que está Viu que você não vai conseguir atender? Pausa. Acabou. Espera aí que não está indo. Deu uma travada aqui. E o Marcelo que passou por isso aí junto com o Arnaldo, então, lá no Almeida? Travou o dele. Acho que travou os dois, cara. Que interessante. Ah, você tá no mudo, Marcelo. Que você já, né? Ah, agora sim. Oi. Como é que foi o Dia das Mães lá para você, lá no Dia das Mães, né? Lá no... Sim. Ah, beleza. Não, foi isso aí. O Arnaldo falou muito bem. A preparação é tudo, Luiz. E você sabe, só para acrescentar tudo que o Arnaldo falou, a gente fala uma coisa lá que assim, é a história da batata quente, né? Todo mundo que está trabalhando quer passar batata quente para o outro, né? Não quer segurar na mão. Então, é o que eu falo. Então, isso é muito importante. É onde eu entrei e eu falei, é tudo na minha mão, entendeu? Então, eu centralizei tudo e eu segurava, eu era a barreira, né? Eu represava tudo. Isso é muito importante ter alguém que represe. Você não pode deixar a coisa. A cozinha tem um ritmo de trabalho. A entrega tem um ritmo. Você tem que dispensar tudo muito bem feito. Não pode ter retorno, que nem o Arnaldo falou. O motoboy retornando com um pedido errado atrasa mais 5, 6 pedidos. Então, o devagar é pressa. Fazer devagar e bem feito. O ritmo de todo o trabalho da equipe é importantíssimo. Não é você acelerar, é você trabalhar no ritmo certo, para não dar nada errado. Aí você vai soltando e vai indo, entendeu? Mas a palestra do Arnaldo foi isso. É lógico, a gente tem uma equipe experiente, toda a equipe, até a equipe de motoboys são experiência, é muito importante, gente. Eu estou vendo muita gente se atrapalhar porque está pegando motoboys. Hoje é complicado isso. O motoboy é a extensão da sua casa no cliente. Isso é muito preocupante, gente. É muito preocupante. Entendeu? Vamos tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Eu preciso fazer um comentário aqui nessa fala do Marcelo. Você vê, o Marcelo, que é do restaurante Almeida, ele tem vários motoboys que trabalham com ele, mas ele tem motoboy que está lá há 15 anos com ele. Então, gente, imagina um motoboy de 15 anos. É o que ele falou, ele é a extensão do restaurante. Adianta você fazer uma comida maravilhosa, aí o cara chega lá de chinela havaiana, camisa toda suja, mal apresentado, barba para fazer. Qual é a impressão que ele vai passar do seu estabelecimento? Não é a mesma, né? Então, é muito importante que você atente para o motoboy. Hoje nós estamos vendo com a pandemia a função do motoboy, ela ganhou um destaque, uma relevância muito grande, né? Então não é simplesmente uma pessoa que vai lá entregar acabou, não. Ele ainda fala isso para o Marcelo hoje. O motoboy é um vendedor. Você sabe que o motoboy bem treinado, ele consegue aumentar até a sua venda. Porque ele vai lá fazer o pedido, ele pega lá, entrega um panfleto, fala assim, posso dar uma dica para a senhora? Olha, entrou aqui 3 pratos novos no cardápio. Depois, quando a senhora puder, experimenta. A mulher vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Puxa, o motoboy falou que tem 3 pratos novos, não é que eu vou experimentar? O motoboy é um vendedor, gente. A gente enxergava o motoboy como um funcionário muito desqualificado, mas na verdade não é. E isso acaba impactando nas vendas. Então, quando a gente fala que treinamento é a base de tudo, eu hoje ainda falei para um amigo meu, falei, você sabe calcular quanto vale a sua hora trabalhada? Quanto vale o seu conhecimento?
Se você tivesse que fazer consultoria para alguém, quanto seu conhecimento tem de valor? Tudo que você desenvolveu em anos de experiência no seu negócio, quanto isso vale dentro do seu negócio? É um negócio avaliado pelo faturamento. Mas e o bem o bem tácito, a experiência tácita que você desenvolve no transcorrer de anos de vida, de profissionalismo? Quanto isso agrega dentro do seu negócio? A gente vê cada casinha pequena, que o cara tem um faturamento maior do que grandes franquias, e a gente fica se perguntando, pô, preciso estudar esse case, esse cara é um case de sucesso, o que esse cara fez? É conhecimento, gente, nada mais do que conhecimento. E conhecimento a gente passa para frente, conhecimento guardado é segredo, não tem valor nenhum, né? Está acontecendo uma coisa aqui, eu não estou conseguindo passar o slide, peraí. Então, essa dica do Marcelo, legal, hein? Ter alguém que centralize ali Porque o Marcelo, ele delegou, então, ele delegou as tarefas, mas ele ficou controlando tudo. O controle estava na mão dele. Então, por exemplo, o irmão dele também é só atender o telefone. Fica aí, Márcio. E ele que ditou o ritmo. É que nem um boqueteiro. Sabe o que é o boqueteiro num restaurante? É o cara que está cantando lá a comanda. É ele que põe o ritmo na cozinha. Nossa. É ele que vai fazer se a cozinha vai trabalhar bem ou vai trabalhar mal. É ele que tira o pedido, que canta o pedido. Se ele chegar lá e cantar tudo ao mesmo tempo, a cozinha vai se perder. Ele tem que saber o ritmo que a cozinha tem que trabalhar. E foi o que o Marcelo fez. O Marcelo centralizou nele, ele que falava, não sai ninguém sem eu falar. Quando eu falar pode ir, vai. E não aconteceu nada, gente. A coisa trabalhou redondinha. E outra coisa, Arnaldo, outra coisa importantíssima em relação a você dispensar as entregas. É a mesma coisa. Você tem que centralizar, tem que ter alguém que faça o itinerário dos motoboys. Isso é importantíssimo. Eu não sei como as casas trabalham, mas você tem... Como eu estou muito longe de tudo, que eu estou na Costa, comecei número 1, eu adquiri essa experiência. Então, a gente centraliza, a gente já tem os itinerários mais ou menos prontos, porque eu já estou há 10 minutos atrás de qualquer outro, que é o tempo de andar na costa toda. São 10 minutos. Verdade, então, né? Criou uma agilidade da gente centralizar. Isso é muito importante num dia de muito fluxo. Se você trabalha com 6, 7 motoboys, ele não pode ir para a ponta da praia, o motoboy meu não pode ir para a ponta da praia com 2 pedidos. Ele tem que ir com 4 pedidos. Entendeu? Então, eu não posso mandar 3 motoboys para a ponta da praia ao mesmo tempo, que eu faço até São Vicente. Então, isso é muito importante, a calma e alguém ali preparado para despachar os pedidos certos. Isso é muito importante. Um dia de movimento acima da média, né? Então, é muito importante. É o que nós falamos de treinamento, né? Quem tem experiência foi treinado. Né? A prática leva à perfeição. Então, a pessoa que tem muita experiência é porque durante vários anos fazendo a mesma coisa, a própria profissão foi treinando ele. Às vezes não é uma pessoa que te treina. A pessoa mesmo se tem a capacidade de adquirir esse conhecimento pela prática, né? Então é isso, gente. Eu acho que o dia dos namorados vai ser uma noite bem proveitosa.